Renan Santos vai pra cima de Lula e Flávio Bolsonaro no ato, na primeira marcha que a gente fez na Avenida Paulista contra o Banco Master. Você vai assistir nesse vídeo aqui o discurso do Renan antes de começar a marcha. Eu vou comentar um pouco, eu tava ali do lado dele na hora do discurso e ele foi muito duro com relação às suas críticas, aquilo que ele falou lá, mas foi fundamental para as pessoas entenderem do que se trata o nosso projeto, tá? Então, antes de começar, se você não é inscrito no meu canal, eu sou o Rafa Macris, se inscreve aí no meu canal do YouTube, todo dia eu posto um vídeo novo falando sobre os bastidores, reagindo, falando sobre tudo aquilo do nosso universo do Partido Missão, sobre o Renan, sobre o Kim, Arthur, sobre o Partido Missão em si. Então, eu preciso de vocês nessa luta aí, pô. Então, vamos aí. Se inscreve aí no meu canal do YouTube. Em algum lugar dessa tela aqui tem um QR Code para você entrar no nosso grupo de apoio do WhatsApp. É muito importante para ajudar na pré-candidatura do Renan à presidência da República e para me ajudar na minha pré-candidatura a deputado por São Paulo, beleza? Eu preciso de vocês, a gente precisa de vocês. Se vocês não entrarem e não se engajarem, a gente não vai resolver nada, beleza? Eu fico puto da vida por causa disso. Quem tá se matando, olha lá, a gente tava sábado fazendo essa marcha, um monte de gente que tá assistindo aí não foi, porque preferiu ficar descansando, fazer outra coisa e tomar uma num bar e jantar e almoçar no restaurante, não ir até São Paulo. A gente tava lá se mexendo e fazendo a nossa parte. Então, se você não tava lá, pelo menos ajuda compartilhando o vídeo, entrando aí nos grupos de WhatsApp, seguindo a gente no Instagram e convencendo mais pessoas a seguirem e acompanhar o nosso projeto. Beleza? Assiste aí o que o Renan falou no início do ato contra a corrupção que o MBL organizou na marcha que a gente fez na Avenida Paulista no sábado. Vamos ver. Boa tarde, meus amigos! Uma honra estar com vocês mais uma vez, exatamente no lugar, quase 12 anos depois, onde nós começamos tudo. Onde começou a queda da Dilma Rousseff, onde começou a prisão do Lula, onde começou a mudança profunda que a política brasileira passou. E nós começamos, naquele período, com um grupo de pessoas como vocês. Só estávamos do outro lado da rua. Isso é verdade. A mudança por completo na política brasileira começou naquelas manifestações, que foi o próprio MBL que começou e puxou. Se não tivesse aquelas manifestações, o povo não teria despertado, a Dilma não seria derrubada e, querendo ou não, essa direita que foi construída no Brasil não teria sido criada. Foi o MBL que começou com tudo isso, fazendo manifestação na Avenida Paulista, assim como foi essa. A gente tá fazendo uma manifestação aí contra a corrupção, principalmente do Banco Master. A gente olha para todos os lados, tem todos os espectros políticos envolvidos, porra. Tem PT envolvido, começou principalmente lá com o PT da Bahia. O Lula se encontrou por diversas vezes com o Vorcaro fora da agenda oficial. Por outro lado, PL, o Tarcísio e o Bolsonaro receberam doações do Fabiano Zeta para suas campanhas. Igreja Lagoinha ligada até o umbigo no escândalo do Banco Master. Ministro do Supremo Tribunal Federal, influenciadores digitais, ou seja, todo mundo envolvido. Então, se a pessoa que está assistindo o escândalo todo tem alguém que ela gosta aí, querendo ou não, que está envolvido, ela não vai falar muito disso, ou ela vai falar só do outro lado. Por isso que a gente é diferente. A gente fala de todos os outros lados que estão envolvidos no escândalo. A gente é contra a corrupção em si, não importa quem esteja no meio dela. Por isso que a gente é diferente, por isso que a gente precisa de vocês ajudando a gente nessa. Pra mim, eu volto a colocar, é um prazer inenarrável encontrar rostos novos e construir com vocês um caminho completamente novo. Eu vi ontem nas notícias, não apenas que o Vorcaro vai delatar, isso é certo. Eu vi ontem que agora o Edir Macedo tá num escândalo de 10 bilhões com o banco dele. Vocês sabiam disso? Eu vi ontem que há uma construção toda sendo tocada no Congresso Nacional, junto ao STF, para que nada aconteça. Há um acordo sendo gestado para que vocês fiquem parados, inertes, e que a eleição desse ano seja uma eleição entre o Haddad, porque o Lula nem vai concorrer, e o Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Lula vai, hein, Renan? Vocês estão com essa tese aí de que o Lula não vai concorrer. Cara, eu duvido que esse cara vai largar o osso. Ele não vai largar o osso. Pô, ele tem grande chance de se eleger mesmo com essa rejeição dele aumentando. Eu acho que a rejeição do Flávio vai aumentar. Eles vão destruir o Flávio na campanha. E desculpa, o Lula entregando a disputa
dele colocando o Haddad no jogo, ele praticamente entrega a derrota do PT nas urnas. Então, o Lula, mesmo com risco, ele vai disputar. 2 bandidos, 2 incompetentes, 2 burros, um retardado taxador do caralho, outro retardado rachador do caralho. Eu não quero taxador nem rachador. Eu quero mandar esses caras pra puta que pariu. Não dá! Não dá! Aqui o Renan tá no modo militante. Ele não parece que não tá no modo pré-candidato à presidência aí. Tá falando com o fígado, com o coração, tudo aquilo que ele acredita mesmo e pau na máquina. Quando ele vai para algumas entrevistas aí como pré-candidato à presidência, ele acaba sendo um pouco mais polido com as palavras, né? Nem tanto. Mas aqui o bicho tá brabo, tá soltando verbo mesmo, vamos ver. PT e o grupo deles estavam no escândalo do Banco Master. Do início ao fim, as digitais deles todas estavam lá. E a população não desperta e anda inerte aqui pela Avenida Paulista, enquanto a gente desperto manda a nossa mensagem, porque ela foi iludida a acreditar que você tem que estar com um ou com o outro. Isso que está acontecendo. A gente estava lá num grupo de pessoas reunidas fazendo essa manifestação, depois fizemos uma marcha. A galera passando atrás na Avenida Paulista, sem dar a mínima, sem, primeiro, ou não tá ligando que está sendo roubado, ou é apoiador do Flávio Bolsonaro ou é apoiador do Lula. Porque daí não podem falar do escândalo do Banco Master. Porque os 2 grupos políticos estão envolvidos. A população parece que perdeu o poder de se indignar com as coisas, cara. Não, podem roubar a gente que tá tudo bem. Velho, que história é essa? A gente vai continuar nessa porcaria até quando? Vamos se revoltar, vamos se indignar, não vamos mais aceitar a ser roubado como estamos sendo. Só porque é roubado por um político que você gosta. Político não tem que ser, você não tem que ser fã do cara. Você tem que ser apoiador enquanto ele tá fazendo o trabalho correto. Ele passou a estar envolvido num escândalo de corrupção, comprovado, como está sendo. Tchau, manda embora. Se revolta, se manifesta junto com a gente. Foi desenhado um caminho para nós. Um caminho para ser ovelha. Você... Alô? Opa, voltou. Um caminho para aceitar. Aceitar que você vai ter uma eleição. O Lula ou o Haddad. Na outra, alguém com o sobrenome Bolsonaro. Meus amigos, esse é o desenho que está feito. Toda semana, eu estou provando disso agora como pré-candidato à presidência. Por onde eu vou, há uma mensagem. Olha, você não será chamado nesse debate. Olha, você não será chamado nessa televisão. O jogo está sendo construído para que tenha apenas as candidaturas. Isso aí é verdade, tá? Aproveitar que tá falando negócio. O jogo é bruto, rapaziada. Os caras não querem que a gente continue como candidato. E como eles não têm como retirar nossa candidatura, primeiro, por um lado, de bloquear mesmo e não ser candidato, e segundo, fazer algum acordo com a gente, eles sabem que isso não vai acontecer, ou seja, não tem essa alternativa, eles vão tentar silenciar a gente. E como que eles vão silenciar? Não deixando a gente passar a nossa mensagem em rede nacional, em canais abertos, em grandes programas, em debates, tá? E eles estão fazendo esse trabalho. E como que a gente consegue bater de frente com eles e não deixar com que isso aconteça? Crescendo nas pesquisas. E a gente está fazendo nosso papel, gravando vídeo, falando das propostas, indo para cima, sábado, domingo, segunda, de noite e de dia. Só que vocês precisam ajudar, tá? Compartilhando os vídeos, pedindo apoio pra... se você conseguir um apoio pro Renan, um apoio pra gente que é pré-candidato a deputado, daqui até a eleição, nós vamos subir na pesquisa. Agora, não adianta você adorar o que a gente tá fazendo, você concordar com o que a gente tá fazendo e você ter vergonha de pedir o apoio pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu avô, pro seu papagaio, pro seu colega de trabalho. Não tenha vergonha, ok? Faça pré-campanha pra gente, porque desse jeito a gente vai crescer nas pesquisas, a gente vai se tornar mais relevante e a gente vai participar dos debates. Deem os debates pro Renan, joguem os debates pra esse cara, pumba, acabou, que ele vai fazer o resto, beleza? Deem um microfone de uma TV Bandeirantes na mão dele, em rede nacional, e vocês vão ver a mágica acontecer, tá? Confiem no plano! E o jogo está sendo desenhado para que haja apenas essas 2 candidaturas e vocês fiquem presos no mundo do menos pior. Vocês vão ver o avô de vocês ou o pai de vocês. Não tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá indo? Vai pra mim. Alô, tá ouvindo? Beleza. Vocês vão ser levados a crer que vocês vão ter que votar no mesmo pior. E ao menos pior, não vote no Flávio.
porque do outro lado é o PT. E quando eu tô no Nordeste, o que eu ouço é a mesma coisa. Vote no Lula, porque do outro lado é o Bolsonaro. Enquanto no Nordeste a ponte está caindo, aqui no Sul-Sudeste você está pagando imposto. Enquanto no Nordeste as pessoas continuam pobres, dependendo de bolsas e auxílios, vocês continuam sendo assaltados no meio da rua por aqui. Absolutamente nada vai mudar. O destino de vocês de ser vida de gado vai permanecer para sempre assim. O destino de vocês de pessoas fracas e inertes vai continuar assim. Esse é o desenho. Esse é o desenho feito para você desistir. Para alguns dos rapazes ou moças que estão aqui, pegar um avião e se mudar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Eles querem a sua desistência. Eles querem que você volte para tua casa de cabeça baixa, trabalhando igual um burro de carga, sem viver um país melhor, sem viver uma vida melhor. É isso que eles querem. E é por isso que eles não querem a nossa candidatura, porque a gente quer libertar as pessoas. Nosso programa de governo, as nossas propostas, a gente vai libertar os brasileiros. A gente vai acabar com as favelas, a gente vai destruir o crime organizado. A gente vai diminuir pela metade o número de municípios do Brasil, acabando com esses vagabundos que ficam comprando voto em um monte de cidade por aí. A gente vai bater de frente com eles, a gente vai desburocratizar, a gente vai destruir essa relação absurda que tem hoje de empregador e empregado, que faz com que o custo de mão de obra seja caríssimo no Brasil e esse dinheiro não chegue no bolso do trabalhador nem no bolso do empregador. A gente quer um país com ordem. Imagina esse país. E você que acredita na gente, imagina isso também. Os nossos adversários não têm esse imaginário. Eles imaginam o quê? A vida como ela é, para essas elites continuarem enchendo os bolsos dela de dinheiro e a gente continuar ferrado e vocês continuarem ferrados. É isso. Ou a gente muda o jogo, ou vai continuar essa porcaria. E mudar o jogo, qual que é o caminho? Missão Renan Santos. Ele quer que você vá pra droga do bairro que você mora, que é um bairro destruído. Ele quer que você pague. Para de atrapalhar o homem, de falar, pô. Deixa ele aí, cada hora ele para por um motivo. Ele quer que você pegue o teu destino e os teus sonhos e simplesmente jogue no lixo. Não aceitem isso. Esse é um pedido claro e direto. Não aceitem isso, não aceitem esse caminho. Nós precisamos nos esforçar muito mais do que eles. O despertar de qualquer grupo minoritário na história humana é sempre o grupo da minoria, é sempre os primeiros, são sempre os precursores. São sempre as pessoas que ousaram dizer não para a maioria. E eles começam como minoria e eles terminam como maioria. Isso é verdade. Todas as revoluções políticas no mundo inteiro começaram com os mais inteligentes. Começaram com homens jovens engajados. Porque são eles que vão naturalmente mudar a cabeça das pessoas e fazer com que nossa mensagem, ou a mensagem dos outros casos, né, que aconteceram, se propagassem e foi aquecendo o ambiente até a massa aderir. Então a gente precisa de vocês ajudando nisso, tá bom? Vocês que já estão engajados no projeto. Esse é o nosso caminho, só esse caminho. Porque se nós olharmos o que está sendo planejado para todos nós, é apenas um destino, eu vou repetir, de gado, de escravo, de fraco. O que eu vejo aqui são fortes, o que eu vejo aqui são os primeiros a falar não. E nós fomos poucos um dia, nós fomos os 300 daquela live maldita que cancelaram a gente e disseram que a gente acabou. Hoje estamos com um partido político, hoje nós estamos de pé, e de pé eu falo pra vocês, vamos vencer, vamos colocar todos na cadeia, vamos nos vingar, vamos cobrir as ruas de sangue dos bandidos do crime organizado, e vamos forrar as cadeias com os nomes, com as contas bancárias, e com os sonhos malditos desses vagabundos que venderam o nosso país a troco de festas, a troco de posições e a troco de cargos. Tenhamos a nossa vingança, porra! O bicho é brabo, né, meu? Se você nunca teve a oportunidade de ver um discurso do Renan pessoalmente, vá no próximo evento, participe, porque o negócio é impressionante. E eu acho que o discurso que ele faz, a palavra que ele joga da sua boca aí, ela é tão cativante porque ele tem muita verdade no coração das coisas que ele fala. As nossas propostas, a gente realmente acredita nelas. E a gente sabe que esse é o caminho para melhorar e para consertar o Brasil. Coloca um Lula, um Flávio Bolsonaro num palanque aí fazendo discurso. Você vê no fundo do olho dele que ele tá falando alguma coisa que ele não acredita. É claro, o Lula é um mentiroso quanto mais. O Flávio
a mesma coisa. O que diferencia eles da gente? Eles veem as pesquisas, eles veem qual caminho está direcionado para falar sobre qual assunto e eles falam de acordo com o que a opinião popular está pensando, entendeu? A gente não. A gente influencia as outras pessoas. A gente tem o caminho que a gente tem certeza que é certo, que é isso que a gente precisa implementar no Brasil, e a gente propaga isso, propaga essa mensagem. E as pessoas vão devagarzinho entendendo e acreditando e vindo junto com a gente e vão convencendo outras pessoas para virem também. Então esse é o nosso foco principal. E esses atos contra a corrupção que a gente está fazendo são muito importantes, porque mostram que a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente é o único grupo político hoje que está falando abertamente sobre o escândalo do Banco Master, que é o maior escândalo da República, da história do Brasil. São bilhões e bilhões de reais gastos para comprar autoridades, para comprar políticos, para comprar membros do Supremo Tribunal Federal, influenciadores. Os caras ganharam bilhões de reais nas nossas costas para fazer festa, para fazer suruba. Tem gente que foi comprada com dinheiro, mas tem gente que foi comprada com suruba, entendeu? Graças a esses vagabundos, que se a gente não fizer pressão popular do jeito que a gente está fazendo, ninguém vai ser preso. Você quer continuar aí sendo um escravo do seu trabalho, trabalhando nessa escala 6x1, de segunda a sábado, 8 horas por dia, 10 horas por dia, e você vê esses caras roubando o seu dinheiro, revolte-se com a gente. Pare de ter político de estimação. Se você gosta do Lula, se você gosta do Flávio ou Bolsonaro, esses caras fazem parte do esquema. Esses caras estão roubando o seu futuro. Vamos te revoltar. Então, a gente vai realizar um outro ato mais pra frente. Se não me engano, não vai ser dia 4 de abril. Participe junto com a gente, pô. Mostre sua revolta. Chame mais pessoas, tá? Então, isso daqui foi um pouquinho do discurso do Renan nesse ato na Paulista, que foi muito bom. Foi surpreendente, foi mais gente do que a gente imaginou que ia ter. A gente começou nesse ponto, daí fomos andando a Paulista inteira, mais pessoas foram se juntando a gente nesse ato, então por isso que foi muito legal. E a gente acabou fazendo um outro discurso lá na frente. Então, a gente só vai fazer com que esses caras sejam presos, a gente só vai fazer com que o Vorcaro delate todas as autoridades envolvidas se houver pressão popular. E só vai haver pressão popular se vocês participarem junto com a gente. A gente não vai desistir. Se tiverem 2 pessoas lá na Paulista, uma vai ser eu, outra vai ser o Renan. Beleza? Então, participem junto com a gente. Pressão popular nesses vagabundos, para a gente poder fazer aquilo que a gente acredita que deve ser feito. Prisão dos envolvidos, delação do Vorcaro, e bora pra cima que essa luta é árdua, mas vai dar certo. Valeu? Um abraço do Caboclo, amanhã vai ter outro vídeo, todos os dias eu posto vídeo aqui no canal. Se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito ainda, que é muito importante. E entre no nosso grupo de WhatsApp em defesa das nossas pré-candidaturas. Tanto do Renan quanto a minha, eu sou pré-candidato a deputado. Tem um QR Code em algum lugar dessa tela, aponta o celular para aí. Se você estiver assistindo no celular ou em algum outro lugar, clica no link que está na descrição para você também entrar no nosso grupo de apoio. Beleza? Valeu, até a próxima. Fui, conto com vocês. Abraço, Caboclo.